ter que pedir uma coisa. Eu vou ter que pedir uma coisa. Quero pedir os irmãos de casa, desculpa. Nós vamos continuar gravando. Só que eu vou pedir os irmãos de casa desculpa. Que nós vamos cortar a live. Não. Certa. E se for preciso cortar, eu peço para cortar. Amém? Nós tivemos uma direção do Senhor. E essa direção que nós tivemos do Senhor, nós mudamos algumas decisões que nós estávamos para tomar. E nessa decisão que nós estávamos para tomar, ela muda tudo. E deixa, manda ela olhar para mim aqui, filho. Manda ela olhar para mim. Vira ela para o outro lado, manda ela olhar para mim. É ele ou ela? Manda ele olhar para mim. Isso, vira ele para o outro lado, manda ele olhar para mim. E eu quero usar o culto de sexta-feira para poder direcionar o seu coração a um nível de conhecimento que você vai entender a força de algumas algemas e a força de algumas cadeias. Eu tenho uma admiração por algumas pessoas que nos ouvem, porque elas se fazem mais sábias do que nós. Tem um dos meninos que ele disse assim para mim assim: eu tenho muito medo de tomar algumas decisões, porque eu tenho muito medo de abrir algumas portas através das minhas decisões, pelo que o Senhor me disse. Porque algumas portas que você abre, às vezes você não tem mais noção que você nunca mais vai fechar na tua vida. Ela vai ficar aberta por toda a sua história, por toda a história da sua vida. Ela nunca mais vai se fechar. Eu quero que você grava isso com muita atenção, e você também que está na tua casa. Ela nunca mais se fecha. E essa porta que nunca mais se fecha na tua vida, muitos homens dão nome a elas de hereditariedade, de maldição hereditária, e alguns não acreditam nela. Tem homens que vão dizer para você que o sangue de Jesus apagou todas as coisas, mas não é bem assim que funciona. E eu queria usar o culto de sexta-feira para poder fazer uma maratona de ensinamento para você, mas eu queria explicar. O culto de sexta-feira eu tinha tomado uma decisão em meu coração. E o culto de sexta-feira, essa decisão que eu tinha tomado em meu coração, eu iria fazer algo com ele. Porém, que aquilo que eu tinha decidido era decisão minha. Até o Espírito Santo de Deus, até aquele que é a cabeça da igreja, nos dá uma direção, e nós entendemos a direção que ele estava dando. Então, nosso culto de sexta-feira, novamente, será um culto para aquilo que o Senhor sempre me deu e sempre foi o nosso primeiro ministério, o nosso primeiro chamado, além daquele que ia pregar a palavra do Senhor. Então nós vamos usar o nosso culto de sexta-feira até quando chegar a hora que o Senhor diz: chegou a hora. Esse chegar a hora não é porque o Senhor já nos deu a autoridade novamente de expulsar demônios, e demônios já está caindo nos lugares que estamos indo, que nós vamos usar o culto de sexta-feira para voltar com o trabalho de libertação. Não vou fazer isso. Por que eu não vou fazer? Eu não vou fazer isto porque requer um tempo de preparação, e eu não vou pôr o corpo da igreja em um lugar de guerra comigo, se o corpo da igreja não está preparado para entrar em lugares de batalha. E o Senhor me fez entender isso através de um sonho.
Não adianta o Senhor ter colocado essa autoridade em nossa mão pelo pouco tempo que Ele já nos fez entender este lugar. Se o corpo da igreja não entende justamente o nível de profundidade que o Senhor nos levou, o nível de conhecimento que nós temos, e uma vez um nível de conhecimento que você precisa agregar na sua vida. Então você vai entender no meio do processo, e no meio deste processo você vai conhecer o nível de profundidade que requer, e o nível de reconhecimento que requer as suas batalhas. O nível de profundidade que requer a batalha que você vai estar guerreando pela vida do teu próximo. Você vai entender o nível de batalha que você vai estar guerreando pela vida de alguém. Quando você estiver num culto de libertação, você vai entender o nível de guerra que você vai estar guerreando. Você não vai ter só um dom na tua mão. Você vai entender o nível de guerra que você está guerreando, e você vai entender o nível de batalha que você está entrando, e você vai entender o nível de despojo que você está ganhando, e o nível de lugar que você pode ganhar, e o nível de lugar que você pode entrar. Quem me entendeu, diga amém. Quem está disperso também, se você ficasse atento, diga assim: o que você está mandando embora pode ser o seu buraco de amanhã. Repita isso para ele. O que você está mandando embora pode ser o seu buraco de amanhã. Diga mais para ele. Por que eu vou explicar sobre isso? O que você está repreendendo hoje pode ser o buraco do seu filho de amanhã. Explica para ele melhor. O que você está repreendendo hoje pode ser a alavanca da sua maldição amanhã. Fala mais para ele. O que você está mandando embora hoje pode ser a âncora do seu barco amanhã. Pode ser a âncora da maldição do seu filho amanhã. Diga algo para ele. O que você manda embora hoje vai ser os demônios que vão te perseguir você amanhã. Então, antes de você entrar numa batalha comigo, você vai entender o que vão te perseguir você nos seus ministérios amanhã. Isto eu quero te ensinar, porque é muito fácil para as pessoas às vezes admirar os dons, admirar a autoridade, admirar o que eles veem, nós arrancamos da vida de pessoas. É muito bom você desfrutar com aquilo que você vê com despojos da guerra, mas você não sabe com o tipo de batalha, com o tipo de inimigo, com o tipo de maldição que você está lidando. Então diga para o teu irmão assim: maior e mais bonito do que a batalha é o entendimento da responsabilidade que você tem que ter. Olha para o seu irmão e diga: é o entendimento da responsabilidade que você tem que ter. E um dia, um jovem falou comigo assim: Pastor William, eu tenho muito medo de tomar decisão, porque o senhor disse que tem porta que nós abrimos, que nós nunca mais fechamos. Você nunca mais fecha determinadas portas que se você abrir ela na tua vida. Você nunca mais vai fechar. Pastor William, se eu abrir uma porta que eu não deveria abrir, e ela nunca mais se fecha, então como que ela se mantém aberta? A única maneira é se Deus fechar a porta dessa maldição que você abriu. Aí você vai perguntar: se ela não fecha, como que eu nunca mais entro nela? É só se você tiver uma vida no Espírito. É só se você tiver uma vida. Então diga para o teu irmão assim: melhor então é não conhecer a maldição. Tem um versículo que diz assim, ó: melhor não ter conhecido o evangelho do que conhecer e não praticar. A mesma base bíblica que diz para o reino do céu é a mesma base bíblica que vai dizer para você para o reino das trevas. Aplauda Jesus se você me entendeu. Eu estou nesta noite não preocupado em abranger a palavra nesta noite no nível de unção, como ao decorrer esta noite, mas no nível. Corta a live para mim.
conhece esse tipo de dor não quer esse tipo de dor para o teu próximo. Só quem conhece esse tipo de dor não quer esse tipo de dor para o teu próximo. Então olha para o teu irmão e diga assim: meu amado. Diga assim: meu amado, você precisa compreender o que Deus quer fazer com você aqui hoje. Tem muito jovem aqui, eu fico até preocupado de ensinar. Pega a tua Bíblia, por gentileza. Eu vou ensinar isso aqui hoje. Curva a cabeça, deixa eu ver se eu vou ensinar aqui hoje. Vocês duas não. Vocês duas não curva a cabeça não. Pastor Elisângela, a senhora e a pastora Andréia, arranja a mão ali. Ô filho, que eu vou pregar bem lentinho esta noite. A senhora já veio outras vezes aqui? Ela já veio? Essa canção que tá aí. Tu sempre
teu povo clama, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, para sempre será, Santo, Santo para sempre. Uma moda. Abra para mim, por gentileza, livro de Gênesis, capítulo 3. Vou pregar bem curtinho, tá bom? Você pode cortar aí, tá, ô filho? Pode cortar, vai ser só para eles. E no final eu vou fazer algo. Capítulo 5, livro de Gênesis, capítulo 5. Capítulo 5. Olha o que está escrito no verso 3. Não, vamos começar no verso 1. Lê pausadamente cada um de vocês, eu quero que vocês entendam. Rapidamente, lê cada um de vocês. Verso 1, lê para mim. Este é o livro de quem? Da geração de quem? Beleza. Este é o livro da geração de Adão. Então diga assim, genealogia. Então diga assim, genealogia. Show de bola. Verso 2. Não. Vira de novo, volta lá, verso 1. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que o quê? A semelhança. Verso 3. Ó, verso 2. E aí? Verso 3. Você percebe uma coisa? Do verso 1 para o verso 3, do verso 1 para o verso 3, verso 1, para no verso 1, rapidamente para mim poder, tem que ser rápido, rápido. No verso 1, aqui dá, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus preste atenção, a semelhança de Deus o fez, era para ser a semelhança de Deus, sim ou não? Sim ou não? Porque independente de vir de Adão, a Bíblia está dizendo que a semelhança de Adão era a semelhança de quem? O que aconteceu exatamente aqui? Quando você chega no verso 3, ele não vai dizer sobre a sua geração. Quando chega no verso 3, vai dizer, e Adão viveu 130 anos e gerou um filho, a sua semelhança.
você percebe que aqui muda. E qual que é a mudança? Pastor Elisângela, que a senhora balançou a sua cabeça. Qual que é a mudança que acontece aqui, pastor Felipe? A pastora Elisângela balançou a cabeça, como se tivesse entendido. Eu acho que ela entendeu. Qual que é a diferença, pastor Elisângela? A sua semelhança. Então qual era a semelhança de Adão? De Deus. Qual deveria ser a semelhança de Sete? Qual deveria ser a semelhança de Sete? Qual deveria ser a semelhança de Sete? Qual deveria ser a semelhança? Só que no capítulo 5, a Bíblia vai dizer que Adão já tinha caído, porque no capítulo 3, a Bíblia já mostra que Adão já tinha caído. Quando ela faz referência do capítulo 5, do verso 1, o Senhor está dizendo que a semelhança de Deus, Adão foi feito. Mas no verso 3, está dizendo que está na semelhança de Adão. Pergunta por quê? Natureza caída. Aplauda Jesus aí. O que é que ele está tentando dizer aqui? Porque eu já preguei para você sobre isso. O que é que ele está tentando dizer exatamente aqui? O que é que ele está tentando revelar para você aqui? Que uma vez que eu disse para você que não é imagem, uma vez que eu já disse para você que não é o quê? Mas era o quê? Mas era o quê? Que não era imagem e nem semelhança, mas era o quê? Diga assim, comportamento. Diga assim, comportamento. Diga-lhe, a semelhança de Adão. Isso revela a humanidade que passou a transmitir a sua natureza marcada pelo pecado. A Bíblia está fazendo uma referência da hereditariedade agora que Sete estava carregando. Quando a Bíblia faz a referência de Adão, ela está fazendo a referência de Adão para com Deus, que Adão era a imagem de Deus. Agora, quando a Bíblia fazia a referência de Sete, está dizendo que Sete fazia referência à imagem de Adão. Pergunta por quê? Porque a hereditariedade de Adão era a imagem de Deus. Quando Adão cai e ele gera Sete, Sete gera agora a imagem hereditária de Adão, a imagem caída, aplauda Jesus, de Adão. Quem está me entendendo, diga amém. A hereditariedade, existem padrões familiares. Quando a Bíblia vai fazer referência sobre Adão, quando Moisés estava escrevendo, estava fazendo referência de padrões morais de Adão. Quando Moisés estava escrevendo e falando sobre que Deus criou o homem, estava fazendo padrões morais quando Deus criou o Adão. Agora, quando Sete foi criado, Moisés estava falando exatamente de padrões morais de Sete, que era a imagem de Adão. Diga assim, eu tenho padrões morais do meu pai, eu tenho padrões morais da minha mãe. Mas Deus, do dia que eu conheci Jesus, Jesus está dizendo, agora você tem padrões morais do Filho de Deus. Só quem está me entendendo aqui esta noite. Eu queria mostrar algo para você aqui. Abraão, Isaac e Jacó, por exemplo, eles repartem um episódio. Eu queria, quando eu escrevi isso aqui hoje, para poder começar a explicar do início, por que eu quis pegar este início aqui para você. Está ficando bem claro o ensinamento, sim ou não? Por que eu quis pegar do início? Porque eu vou partir para o lado espiritual. Eu estou mostrando para você o espiritual. Você conseguiu entender o trocadilho que Moisés fez aqui? Vocês conseguiram entender? Então vamos lá, verso 1, só para ficar sem dúvida. Verso 1, este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Mas você vai perceber, a semelhança de Deus o fez. O fez. Meu irmão, diga para o seu irmão assim. Diga para o seu irmão assim. Diga para o seu irmão assim. É tão tremendo que o pastor está ensinando. Diga assim, é tão tremendo que o pastor está ensinando, que se você quiser às vezes achar uma lacuna no que o pastor está ensinando, você não tem como encontrar. Pergunta por quê? Porque a Bíblia vai dizer que quando o pai te olha, ele não olha você, ele olha o filho.
A Bíblia vai dizer que quando ele olha para você, ele não consegue te ver, ele vê o cordeiro dele na frente. A Bíblia vai dizer que se você, olha para você entender que quando você tem que ter, ele não consegue ver a sua mente, ele tem que ver a mente do filho em você. O que ele está tentando dizer para você? Ele está dizendo assim: ou você volta à criação, e a criação é o meu filho, a minha. Só quem entendeu, aplauda Jesus aí. Diga assim: hereditariedade. Para mim poder depois pregar de forma eloquente, as próximas ministrações, eu vou abrir mão do texto e vou começar a recitá-la, pregando de forma eloquente. A presença de Deus vai começar a destronar tronos que estão nas regiões espirituais e também estão localizados dentro do emocional, também estão localizados dentro dos pensamentos, também estão colocados dentro do coração, também estão colocados dentro das emoções e irão ser destruídos. E cada vez que ela passar em lugares que vocês estão caídos, automaticamente irão quebrar fortalezas dentro de vocês, e vocês vão perceber que automaticamente vai abrir visão e fechar visão, vai abrir visão e fechar visão, até um ponto que uma hora a visão vai se abrir e não vai fechar mais, porque vós serão livres para a glória de Jesus Cristo. Aleluias! Olha para você perceber o que é que eu vou dizer. Repita, olha para você entender o que é que eu vou dizer. Abraão, Isaac e Jacó, por exemplo, repetiram um episódio de engano. Você vai perceber, diga assim: Abraão, Isaac e Jacó. Quem era eles? Quem era eles? Quem ele era? Grita bem alto, Elias, porque tem homens que carregam o sacerdócio aqui de pastorado e não gritaram. Quem era eles? Mais alto. Agora que já foi respondido, a igreja seja unânime no conhecimento. Quem era eles? E eles eram o patriarca, e um deles era o pai da fé. Nem eles, sendo o patriarca e o pai da fé, conseguiram quebrar a maldição hereditária. E uma delas, eu vou explicar para você. Diga assim: o que Abraão viveu, Jacó viveu e Isaac viveu. Diga assim: o que é isso? Hereditariedade. Eu vou mostrar para vocês. Pergunta assim: o que ele viveu, pastor? Hereditariedade. Um episódio único, diga assim, de engano. Diga assim: engano, envolvendo suas esposas. Envolvendo suas esposas. As suas esposas, isso significa que uma maldição inevitável perdurava, passou por Abraão, começou no pai, passou para o filho, e foi para o filho do filho, e não tinha quem pudesse parar, e não tinha quem o quê? Aí vem Jesus e coloca a vida dele sobre você e diz assim: seja o remidor e para a maldição na tua vida. Neste tempo, a maldição era inevitável. Neste tempo o quê? Isso nos mostra um padrão que pode ser reproduzido muitas e muitas vezes. A Bíblia distingue isso em 3 verdades, ou 3 coisas, ou 3 significados. Diga assim: natureza herdada. Diga assim: natureza herdada. Sara faz isso com Abraão. Sara faz isso com Abraão. A esposa de Isaac faz isso com Isaac. E a esposa de Jacó faz isso com Jacó. Reprodução, diga assim: natureza herdada. E o que é uma natureza herdada? Diga assim: inclinação para o mal. Quando você carrega uma maldição hereditária, você carrega uma inclinação para o mal. Você carrega uma inclinação para o mal. Você carrega uma inclinação para o mal. Se o seu pai foi um drogado, você carrega uma inclinação do seu pai. Se a sua mãe foi, você carrega uma inclinação. Se o seu irmão, você carrega uma inclinação. Pastor, é todos os irmãos? Não todos. O diabo procura no meio de todos um. Ele sempre vai encontrar alguém. Ele sempre vai encontrar no meio da família alguém. Sempre a procura é o primogênito.
sempre a procura é quem? Mas se por acaso, grava isso que eu vou te dizer para você, mas se por acaso Deus trocar a promessa do primogênito para o menor, você é o alvo. Por quê, pastor? Porque aonde está a promessa, está o alvo. Só quem entendeu aí, meu irmão. Meu filho, viaja comigo aqui, ó, aqui, ó, viaja comigo aqui, ó, isso. Pastor, o que você está me dizendo? Só reproduziu em Jacó, porque Jacó, papai tirou a promessa de Esaú e colocou em Jacó para o papai. Então o diabo diz assim: ele se tornou alvo, por quê? Porque eu vou atrás daquele que o papai escolheu. Qual é a segunda verdade? Padrões aprendidos. Padrões o quê? Você lembra uma pregação que eu estava pregando dizendo: ei, meu amado, você está achando que você ensina quando o teu filho nasce? Que o teu filho reproduz pelo que ele vê? O teu filho já começa a reproduzir pela vibração, pelo sentimento, pelo ventre. Ele começa, se você pensa que o teu filho aprende porque ele já nasceu, o teu filho já te ouve, o teu filho já te ouve no teu ventre, o teu filho já te ouve pelas suas emoções, o teu filho já conhece a sua voz, quando ele ainda é informe dentro do ventre da tua esposa. Pai, se você acha que o teu filho te conhece quando nasceu, eu quero te dizer, o teu filho já te conhece antes de nascer. Por quê? Porque é espiritual. Quando quem já entendeu, aplauda Jesus aí. Padrões aprendidos, que é o quê? Comportamentos familiares. Comportamentos o quê? Comportamentos o quê? Comportamentos o quê? Repita mais uma vez: comportamentos o quê? Diga assim: comportamentos familiares. Tem uma pessoa que diz assim, ó, eu nunca canso quando a pessoa é pequena, eles nunca disseram, não aparece com o pai dele. Não estava dizendo que a minha afeição era do meu pai, dizia que o meu comportamento era do meu pai. Quando a pessoa é bebezinha, eles dizem, não aparece com a mãe. Depois que começa a agir, não, o comportamento dele igualzinho do pai dele. Ó o gênero. Ó, quem está me entendendo, diga amém. Quem está me entendendo, diga amém. Diga assim: consequências geracionais. Diga assim: consequência geracionais. Efeitos de pecado da família e na sociedade. Efeitos de pecado da família e da sociedade. O que é o efeito de pecado da família? De repente alguém do meio da sua família te tocou. De repente alguém do meio da sua família te fez algo com você que não deveria. De repente o teu marido não deveria agir com você desta forma, como você não deveria ser tratado, porque você é uma princesa do Senhor. Efeitos que são familiares. Você não entendeu, né? O que você está tentando dizer, pastor William? O problema não é o teu... Levanta a cabeça e olha para mim que eu estou pregando. Você acha que é só uma pregação? Eu estou te revelando, só. Você está achando que é por acaso? Não é por acaso não. Eu estou dizendo para você o que a sua mãe viveu. Estou dizendo para você o que vocês passaram. Você está achando que você está na terceira, você está na 7ª geração. O que o teu marido está replicando para você é a 7ª geração. Mas você entrou aqui esta noite para Deus dizer para você: você entrou aqui para aprender, porque eu quero te libertar e arrancar você dessa pressão para você ser livre. Alguém vai e abraça ela, porque eu nem comecei a libertação ainda. Vai, abraça ela para mim. Vai, joga a mão para cima. Não abra a tua boca, para de olhar. Deixa eu trabalhar. Eu sei para que ele me enviou. Olhe para mim. 7 gerações. Aqui é 7 gerações. 7. Aqui não é terceira, 4, não. Aqui é 7. Escute, 7 gerações. Eu estou falando de tatá, bis. Eu não sei quanto, eu não sei nem falar quantos ossos. A voz já se passou e eu nem comecei ainda. Vou mexer com a parte dos demônios ainda. Mas segura. Olha para mim, meu irmão. Segura. Aí você pensa que, peraí, pastor, mas como que pode? O pai estava lá, a questão estava lá. Diga para o seu irmão assim: nem começou,
Diga assim, nem começou. Diga assim, nem começou. Diga assim para o seu irmão, observa a sua família. Diga assim, se não foi a esposa que traiu, foi o pai que traiu. Diga assim, você não está percebendo, né? Diga assim, você não está percebendo, né? A maldição hereditária não começou aí hoje, não. Ou a sua mãe um dia traiu o seu marido, o seu pai, ou um dia o seu pai traiu a sua mãe, o seu esposo fez a mesma coisa com você, ou você fez a mesma coisa com o seu esposo. Eu estou tentando dizer para você que a maldição está caminhando, talvez aqui no nosso meio, mas papai está mandando dizer esta noite, o meu filho vem para ensinar o que eu conduzi para ele, para te ensinar, porque você vai passar por uma batalha, você vai libertar pessoas, vai libertar a tua casa também. Joga a tua mão aí para cima, joga a tua mão para cima. Aí você vai me dizer assim, o que é iniquidade? Visitação, diga assim, visitação, visitando gerações. Diga assim, iniquidade é eu visitando a minha geração passada. Pastor, o que você está dizendo? Sabe isso que você chama de iniquidade? Isso que você não abandona? Isso que você acha que você está vivendo hoje? Que eu sei que é iniquidade, que eu vivi na iniquidade, que você vive na iniquidade. Você diz assim, o que é isso? Papai está dizendo, começou em Adão, passou pela vida de Adão, passou em Sete, está em Sete, foi daquelas gerações lá, passou na vida de alguém, até chegar na vida de outras pessoas que fizeram seu pai, agora está chegando em você. A iniquidade você está vivendo hoje. Pessoas que vieram lá de Adão, viveram. Papai está dizendo assim, filho meu, filho do homem, filha minha, amado meu, eu quero te ensinar hoje como eu vou parar naquela geração e nesta geração a iniquidade da geração passada, para que vós sois livres na minha presença. Quem crê, joga a tua mão para cima. Uau! Irmão, se você deixar eu caminhar neste lugar e permitir que eu ande com violência debaixo da autoridade daquele que me levantou, nós vamos viver o sobrenatural de Deus. Quem acredita, pisa na cabeça do diabo, abre a tua boca e glorifica a Deus. Oh, Jesus! Não fica de lábio fechado. Nem vocês que são jovens, porque vocês talvez não sabem o que eu estou pregando ainda, e não queira nem entender, mas já canta a vitória sem entender, porque é melhor cantar a vitória agora do que talvez vocês amanhã entender na iniquidade. Melhor é não entender e já cantar a vitória do que entender e não poder cantar o hino da vitória. Então preste atenção no que eu estou ensinando. A iniquidade é este lugar aonde eu comecei a pregar aqui, ó. Esta geração levou e conduziu até as nossas gerações. Quando eu estou quebrando, eu não estou quebrando a geração do meu pai. Quando eu estou quebrando, eu não estou quebrando a geração do meu avô. Eu estou indo até no Éden dizendo, Deus, eu esperei o Adão do Éden neste tempo e quebro no meu tempo o pecado, a iniquidade que foi gerar. Quem entendeu a quando você tem esse entendimento, deixa eu dizer para você uma coisa, você não rime o que está no teu pai, você rime o que Jesus restaurou lá no Adão. Deixa eu dizer para você uma coisa, se você entender a força da cruz, você não entende porque Jesus desceu até o Hades. O Hades era Deus voltando lá dentro do Éden. Você não entendeu? Quando Deus desceu no Hades, Deus não desceu para aqueles que morreram ali fora do ar, ali fora do Éden. Era Deus resgatando o Éden de volta. Por quê? Porque a primeira pessoa que ele foi em Adão. Diz, Adão, vem Adão, vem, porque o Éden vai abrir de volta para você entrar comigo. Abra a tua boca, glorifica, abre os teus lábios, chama ele neste lugar, chama ele neste lugar, chama ele neste lugar. O que eu estou pregando para você, eles não pregam, meu irmão. O que eu estou ensinando para você, os grandes ministradores não ministram. Isso é o lugar que o Pai oprove abrir para mim. Isso é o que o Pai oprove nos dá para esta casa. O Pai está dizendo, quando você agora começar a remir, você entende o que eu estou remindo através de você. Eu não estou remindo o pecado do seu pai. Filho meu, não rime o pecado. Por quê? Porque os filhos que estão em mim, rime o que eu remi.
Eu não vim para remir o seu pecado. Eu não remi o pecado de Adão. Rime comigo. Rime o pecado de Adão comigo. Volta no Éden. Volta no Éden. Volta no Éden. Volta no Éden. Volta. 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 Papai está dizendo, vai até a sua genealogia e pega de volta o que é teu por direito. Aplauda ao Cordeiro Santo. Oh! Nossa! Irmão, enquanto eu estou pregando para você, eu estou sentindo Deus me vestir aqui. Eu estou sentindo, é isso que eu falo para você. O que é que você está me entendendo, pastor? Quando você entende o que eu estou ensinando, Deus começa a vestir você de autoridade. Deus começa a colocar sobre a tua cabeça a coroa. Deus começa a calçar os seus pés com sandália. Deus começa a colocar na tua mão espada. Deus começa, quem está me entendendo? Oh Deus! Oh Deus! Agora você entende que eu estou pregando? Você entende que eu estou ministrando? Você entende? Então deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Eu quero ensinar uma coisa para você aqui. Eu corrigi o meu filho na vara quando era preciso, que ele era pequeno. Na última vez que eu encontrei com ele, meu filho falou assim: pai, como é que você está mudado? Eu disse assim: filho, eu corrigi você para você ser homem. Aí ele disse assim: mas agora o senhor nem briga, o senhor nem fala nada, filho. O que eu tenho que ganhar agora em você, eu não ganho mais na vara. Eu disse: o que você está dizendo? Eu disse assim: filho, agora o que eu tenho que remir você, eu rimo no joelho. Só quem entendeu aí? Eu vou explicar o que eu estou dizendo para você aqui. Eu vou explicar o que eu estou dizendo para você aqui. Eu vou tentar explicar para você o que eu estou dizendo aqui. Quando você vê o teu filho com inclinação para o pecado, quando você vê o seu filho com inclinação para fazer tudo que é errado, o seu filho está replicando o que você é. Então não bate nele não. Enquanto ele é pequeno, você tem que corrigir ele na vara mesmo. Mas depois que ele tiver adulto, não precisa bater nele mais não. Se olha para ele e se veja. Papai está dizendo assim: chegou a hora. Qual a hora? Que você vai ganhar no outro ambiente. Na vara, a vara anda até uma certa idade. Depois dessa idade, você ganha ele no outro ambiente. Quem entendeu? Só quem entendeu aí. Só quem entendeu aí. Só quem entendeu aí. Só quem entendeu. Meu filho me liga, meu filho compartilha, meu filho pergunta: pai, o senhor ora por mim? Pai, o senhor pode clamar? Pai, Deus ainda fala com o senhor. Pai, o senhor pode perguntar? Pai, faz uma pergunta a Deus por mim. Pai, quem está me entendendo que eu estou dizendo? Então quando você olhar para o teu filho, diga para ele um detalhe. Quando você vê o teu filho aprontando depois de velho, você olha para ele e diga assim: esse era eu. Papai, era eu. Esse era eu. Era, só era. Por quê? Porque agora você vai trazer ele de volta. Volta. Assim como Jesus te resgatou, resgata ele também. Quem está ouvindo o Cordeiro Santo de Deus? É para continuar gravando, viu, Elias? Só vai postar depois, porque eu ainda vou fazer o que eu tenho para fazer aqui. A iniquidade, ela continua sendo visitada. Diga assim: visitando as gerações. Diga assim: a iniquidade. Se você tiver conhecimento do que eu estou pregando, se você estuda a palavra, qual que é a minha tristeza aqui? Que tem muito menino aqui hoje. Menino não tem entendimento do que eu estou pregando. Mas se você estuda a palavra, você está entendendo o que eu estou pregando. Que Deus fala para você: eu estou falando diante de Deus, não estou fazendo marketing aqui, não, que eu não preciso disso. Eu estou falando para você que quando eu visto pelo entendimento do que eu estou pregando, eu sinto Deus fazendo coisas em mim, que não é porque eu estou pregando, eu sinto Deus me vestindo de coisas que eu entendo. Quando você não entende, você não pode ser vestido. Quando você não pode ser visto. Diga assim: enquanto você não entende, você não pode ser vestido. Diga assim: enquanto você não entende. Pergunta por quê? Porque é escravo. Vai ser tratado como menino. Mas quando você entender, papai vai te vestir e dizer: toma posse. Só quem entendeu? Gálatas capítulo 5, do verso 1 ao 6. Quem me entendeu? Aplauda Jesus aí. Diga assim: ó,
Êxodo capítulo 20, versos 5 e 6. Olha o que está escrito. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais, até a terceira e quarta geração, daqueles que me verso 6. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha para o teu irmão e diga assim: você entendeu o que o Senhor está dizendo para você? O texto não ensina que Deus condena os filhos inocentes. Diga isso para o seu irmão, olha para alguém e diga assim: o texto não me ensina que Deus condena os filhos inocentes. O texto não ensina que Deus condena os filhos inocentes. Repita isso para ele: o texto não ensina que Deus condena os filhos inocentes pelo pecado dos pais. Ele mostra as consequências da rebelião contínua. Diga assim: a rebelião contínua. Diga assim: a rebelião contínua. E que rebelião é essa? Diga assim: todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Diga assim: se todos pecaram, diga assim: todos estão em rebelião. Quando ele está dizendo pecado do pai, ele não está pensando em você, não. Ele está pecando o pecado que começou em Adão, o pecado que passou para Sete, o pecado que passou para o seu pai, o pecado que está em você, o pecado agora que está em você, o pecado que vai passar para o outro. Deus está dizendo: quem me entendeu, aplauda Jesus aí, meu irmão. Você entendeu o que eu estou dizendo? Você me entendeu ou não? Sim ou não? Então olha para o seu irmão e diga assim: Deus vai mexer em você aqui esta noite. Diga assim: Deus vai mexer em você aqui esta noite. Então quando você chegar lá na sua casa, você não vai dizer: esse homem não muda, não. Você vai dizer ao contrário: o problema é que você está expulsando o demônio errado. Você não entendeu, né? Quem não sabe expulsar o que é certo, nunca coloca para fora da casa o que verdadeiramente governa. Você não entende porque eu ganho as minhas batalhas, né? Você não entende porque eu nunca perco uma batalha. Você nunca percebeu chegando aqui com batalhas ganha, né? Você não percebe porque às vezes eu chego aqui e eu falo assim: eu não sei por que. Diga para o seu irmão: quando você não sabe nome, você não sabe quem que você está colocando para fora. Esse é o teu problema. É porque você não sabe exatamente o que você deve colocar para casa. Então você começa: sai demônio, sai demônio, sai demônio, sai demônio, sai demônio. E aí sabe o que eles fazem? Coloca qualquer um na frente que tem nome de demônio. Por que o pecado tem que confessar nome? E o pecado tem nome, você acha que o demônio não tem nome para você ser colocado para fora? Só você que é tolo que não entende a Bíblia. Então olha para o seu irmão e diga para o seu irmão: não é o teu marido que tem que mudar, não. É a rebelião, é a iniquidade correta que você tem que pôr para fora da sua casa. Aplauda Jesus se você está me entendendo. Diga assim, irmão. Diga assim, irmão: o que você demorou 20 anos para expulsar, você vai ganhar em 1 ano. Quando você aprender com o que o pastor vai começar a te ensinar, você vai começar a lutar guerras, que você vai dizer assim: por que nunca aconteceu nada e agora parece que tudo está tão rápido? Diga assim: porque agora eu aprendi a lutar as guerras com as armas corretas e dizer as palavras que eu precisava. Joga a tua mão para cima, porque Ele está aqui, Ellen. Ele anda em nosso meio com o candeeiro aceso. Irmão, assim, Ele mostra. Diga assim: Ele mostra. Cara, que presença. Tá agora tá vindo na nuca. Diga assim: Ele mostra que as consequências da rebelião continuam enquanto as gerações permanecem no mesmo caminho do pecado, ou elas não sabem o que deve ser feito para poder mudá-la. Deus, Deus, olha Satanás, 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 Deus. Deus manda dizer uma coisa para você: Satanás conseguiu um aliado, e ele manda dizer que é a natureza caída que está dentro de você. Tira o aliado de dentro de você, que Satanás perdeu a guerra. Tira o aliado que está dentro de você, e Satanás perdeu a guerra.
Duas pessoas tomando um tapa para cá, outros tomando um tapa para lá, e quem não quis tomar um tapa baixou a cabeça e disse: essa foi para mim. Diga assim: o maior aliado que ele tem é a natureza que eu não deixo Deus trabalhar. E Deus manda perguntar para você: quer ficar com a hereditariedade ou quer pôr ela para fora hoje? Quer continuar com a hereditariedade ou quer pôr ela para fora hoje? Olha o que é que Deus vai afirmar em Ezequiel capítulo 18, verso 20. A parte C do versículo. Abra lá para eles. Não, a parte A mesmo. A alma aqui. Essa o quê? Não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre, e a impiedade do ímpio cairá sobre. Diga para o seu irmão assim: tem alguém te chamando para ser justo, e tem alguém dizendo para poder parar a impiedade do ímpio. O Senhor está te chamando você aqui esta noite. Cada pessoa vai respondendo diante de Deus pelos seus próprios atos. O que você está respondendo enquanto eu prego aqui hoje? Enquanto eu determino aqui hoje para você sobre os despojos da sua guerra, sobre os despojos da sua batalha, sobre o que você tem carregado. Qual é o nome dos demônios que você está expulsando mesmo? Qual é o nome das suas batalhas mesmo? Eu queria mostrar para você uma coisa aqui hoje. Eu queria o quê? Mostrar para você uma coisa aqui hoje. Volta lá em Gênesis capítulo 5, verso 1. Este é o livro das gerações de Adão. Eu queria mostrar aqui de novo. Eu queria o quê? Porque eu ocultei quando eu comecei a abrir aqui algo para você. Eu digo assim: o pastor ocultou algo para você. Eu só queria mostrar algo para você aqui. E eu deixei sublinhado, mas está explícito. Vamos ver qual é a geração de Adão? Este é o livro das gerações de Adão. De Adão, no dia em que Deus o criou, a semelhança de Deus Este é o livro das gerações de... Quando você pega o livro da geração de Adão, parece que está falando só do futuro, mas você não percebe também que está falando do presente. Este é o livro da geração de... Então diga assim: a geração de Adão. Deus, homem, homem, Deus, Deus, homem, homem, Deus, Deus, homem, homem, Deus, Deus. Pegou não? O livro da geração de Adão. Deus, 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 Deus. Por mais que pareça falando que a geração de Adão é 7, a geração de Adão começa em Deus. Aplauda Jesus. Pastor André, a geração de Adão é tão profunda e ela começa tanto em Deus, que o primeiro homem já tinha sido criado. E o primeiro homem é chamado Cordeiro de Deus. E o primeiro homem já foi preparado para poder se vestir do pó. E ele é chamado do Cordeiro de Deus. Ele foi chamado para vestir do pó. Ele não só foi vestido do pó. Pergunta por quê? Porque primeiro ele tinha que esperar o erro de Adão, para depois reparar o erro de Adão, vestindo do pó que Adão vestiu através do erro. Ele veste do erro de Adão sem estar em pecado. Mas diga assim para o seu irmão: por isso que a geração de Adão começa em Deus, porque Deus é o filho do homem. Está escrito em Filipenses. E Jesus, mesmo sendo Deus, não quer. Aplauda Jesus aí. Vamos lá! Quem está me entendendo aí, diga amém. Quem está me entendendo aí, diga amém. Vamos lá em 1 Coríntios capítulo
capítulo 15, verso 22. É muito difícil para vocês entenderem o que eu estou pregando. Vocês não entenderam, né? Vocês não entenderam, né? E também o filho, você tem que ficar comigo. Para eles viajar. Não, coloca o menino aí, ó. O menino aí, ó. O menino, olha o que está escrito. Porque assim como todos morreram em... Olha! Todos o quê? Todos o quê? Todos o quê? Todos o quê? Então espera aí. Se a minha genealogia começa no pai, a minha genealogia termina no pai, porque eu tenho o mesmo corpo do filho do pai. Só quem entendeu. Aí aqui você começa a ficar maluco. Pergunta por quê. Dentro de você, quando você toma essa autoridade, você se torna um dos maiores remidores. Você está achando que você expulsa demônio? Você é remidor daqueles que estão na mão de demônios. Aí, meu irmão, olha o que está escrito. Assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão o quê? Ah, meu irmão, se você não pira com isso, é porque você não está orando. Por quê? Porque o carnal não pode sentir feliz e sentir afagado e sentir apaixonado pelo que eu estou pregando, porque é loucura que eu estou pregando, ele não vai entender. Mas se tem alguém aqui que ora o mínimo esta noite, ele vai levantar a mão aqui e vai falar em mistério com Deus esta noite, porque é apaixonante demais. Isso aqui é apaixonante demais. Isso aqui é mistério, meu irmão. Mistério sendo revelado para você, meu amado. Isso aqui é tremendo demais. Você sabe o que ele está dizendo? Você sabe o que ele está dizendo? Você sabe o que ele está dizendo? Você sabe o que ele está falando? Pergunta o quê? O que eu escrevi, Satanás? Não existe borracha na sua mão que pode apagar. Oh, que presença! Não, irmão, vamos encher o céu esta noite. Nós somos pouco, mas o céu enche de adoração. Nós somos pouco, mas o céu enche de louvor. Um perfume aromático toma o altar aqui esta noite. Sabe, pastor André? Sabe, pastor André? Sabe qual que é a maior loucura do inferno? Sabe por que Deus, em toda parte da Bíblia, Deus deixa remanescente? Eu vou te explicar você por quê. Pergunta para mim por quê, filha. Fala, grita alto para mim, eu quero te ouvir. Joga no meu peito. Porque eu estou tão apaixonado com Deus. Eu falei com Deus e faz entrar em todo lugar. Eu falei com Deus, mas eu quero entrar e quero fazer como antes. Na medida que eu vou entrando onde tem gente de todos os níveis, vai fazer igualzinho de demônio, vai ir caindo. Vai ser no seu tempo, mas vai ir caindo de novo, Deus. Pessoas vão sendo libertas. Eu quero ver pessoas vindo gritando, dizendo, entra aqui. Eu falei isso com ele, vai ser assim de novo. Meus últimos tempos na face da terra vai ser desse jeito de novo. Deus disse assim, filho. Oh Deus, eu estou vendo gente apaixonada com Deus aí, ó. Irmão, deixa eu contar uma coisa para você. Satanás enlouquece com o papai. Todo tempo, quando Satanás achou que derrubou o homem, diga assim, quando Satanás achou que derrubou o homem, Deus sempre fez uma coisa, pergunta o quê? Diga assim, pastor Felipe. Deus chamava de quê, pastor Felipe? Deus chamava de remanescente. Pergunta por quê? Porque Deus mostrou que já tinha inaugurado a igreja antes da igreja nascer. Você não entendeu, né? Papai estava dizendo para Satanás assim, o que você está dizendo? Isso, enquanto ficou só Noé, já era o feto.
que já estava gerando. Por quê? Porque eu disse lá dentro do Éden que dela nasceria um que te pisaria a cabeça. Aí você achou que venceu, que não poderia, que você ia ter que dissipar todo um. Este um era o embrião que você ainda não via. Era um que era o feto que viria. Está entendendo aí? Abra a tua boca, não fica calado não. Abra a tua, deixa ele passear, 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 deixa ele passear. Oh, deixa ele passear. Oh, eu amo, eu o venero, eu o glorifico, eu o exalto, eu o enalteço, eu sou apaixonado pela tua presença, eu sou apaixonado pela tua face, eu sou apaixonado pela sua misericórdia, eu sou apaixonado pelo seu Espírito, eu sou apaixonado e grato pelo teu Filho Jesus Cristo. Oh, papaizinho da minha vida. Oh, bendito é o teu nome. Bendito é o teu nome. Bendito é o teu nome. Oh, Jesus. Nem vi o tempo passar. Nem vi o tempo passar. Isso é tremendo. Toda vez que ele achava que nasceu, que venceu, a Bíblia diz: e ele achou graça em meus olhos. Quando a Bíblia vai dizer que no último tempo, quando o anticristo levantar com todo o seu, quando ele achar que ele está no ápice da sua força, a Bíblia diz que os seus remanescentes estarão lá. A Bíblia diz que quando ele estiver esmagando todos os crentes, morrendo, diga assim, irmãos, olha para alguém e diga assim: nesse tempo nunca haverá, nunca houve, em todo tempo, em todo outro tempo, tanto mártir. Diga assim: não haverá, nunca houve, nem naquele lugar cilíndrico que era o Coliseu, nunca vai haver em outro tempo tanto sangue derramado de mártir como haverá no tempo da perseguição, quando Jesus Cristo estiver à porta para voltar. 144 mil será separado naquele dia, só em Jerusalém, que não vão ser quebrados pelo mar, que vão estar à vinda do Cordeiro. Serão arrancados ali, no maior ápice da perseguição, no maior ápice da atrocidade, no maior ápice da maior perseguição que a terra nunca viu. Eles não se quebrarão. E Deus vai tomar eles para seus 144 mil, tirar da grande tribulação. Você não tem noção. Eles vão subir. Quem está me entendendo? Oh, irmão, vamos aplaudir Jesus por isso. Eu quero aplaudir Jesus. Não. Eu quero essa presença. Só Ele faz isso. Só Ele faz isso. Pastor Andréia, não tem nenhum outro que faz uma coisa como essa. Não tem nenhum outro que faz uma coisa como essa. Não tem nenhum outro que faz uma coisa como essa. Não tem nenhum outro. Não tem nenhum outro. Sabe, Pastor Andréia, escuta o que eu vou dizer para você. Meu Deus, meu coração estremece. Meu coração estremece. Eu vou contar para você uma coisa. Sabe, irmão, nós temos que aprender uma verdade aqui, sabe, Andréia? Sabe, eu quero olhar para você, aqui esta noite, Diego. Eu quero profetizar essa palavra para você aqui esta noite, Janderson. Eu quero profetizar essa palavra para a minha vida, para a nossa vida, para quem está nesse ambiente, para quem me assiste essa noite. Eu quero que esta palavra rode aqui. Não, me filme aqui. Eu preciso que me filme e põe no Instagram. Eu quero que esta palavra rode aqui. Eu quero profetizar algo para você aqui esta noite, que Deus está colocando exatamente no meu coração. Eu quero dizer para você aqui, eu vou dizer para você que todo remanescente é importante. Pergunta por quê? Porque toda vez que tem um nível de perseguição,
Toda vez que tem maior nível de perseguição, toda vez que tem maior nível de perseguição, toda vez que você está sendo perseguido, todas as vezes que você está sendo caluniado, toda vez que você está sendo taxado, que está sendo apontado, todas as vezes que arma armadilha, todas as vezes que deseja o teu sangue, todas as vezes que arma armadilha para você, Deus está fazendo algo. Pergunta o quê? Deus está inaugurando uma igreja espiritual. Deus está inaugurando uma igreja espiritual. Joga a mão para cima e Não, talvez você não entendeu. Você não entendeu. Sabe quem é os remanescentes? Os remanescentes é aqueles que parece que no meio do caos são aqueles que se tornaram mais espiritual do que os outros. Quando você está sendo perseguido, taxado, mas você não se quebra. Você não se quebrou porque você é comum. Você se quebrou porque o seu nível estava acima dos outros. Você estava no nível espiritual. Deus estava inaugurando alguém que o mundo não podia quebrar, porque o espiritual não se quebra. O espiritual não se quebra. Olha o que está escrito aí. 15:45. 15:45. Eu estou falando de hereditariedade. 15:45. Abre lá para eles ver. Abre lá para eles ver. Abre lá para eles ver. Eu quero que você leia. Então olha para o seu irmão e diga assim: está sendo perseguido. Está tudo difícil. Está tudo impossível. Então leia aqui. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O segundo homem, Adão, em espírito vivificante. Diga assim: alma vivente vive na alma, vivificante, diga assim, vive no caos, vive na cruz, vive no aperto, vive na oração. Aplauda Jesus, quem me entendeu. Quem me entendeu. Não ceda! Não ceda! Não ceda! Que Deus está te dizendo hoje: o que os outros não viram, você vai ver. O que os outros não ouviram, você vai ouvir. O que os outros não encontraram, você vai encontrar. O que os outros não aprenderam, você vai aprender. O que os outros não possuíram, você vai possuir. O que os outros não tomaram posse, você vai tomar. O que os outros não viveram, você vai viver. Quem crê, aplauda Jesus aí. Não ceda, meu irmão. Não ceda, minha irmã. Não ceda. Aleluia. Aleluias. Diga assim para o seu irmão: por isso, esta noite, Deus quer te ensinar você o que você nesta noite precisa aprender sobre hereditariedade. Diga assim: sobre hereditariedade. Para que você não se dobre, para que você não se quebre, para que você não ceda e para que você não se rompa. Quem está me entendendo, diga amém. Eu vou ter que terminar, meu irmão. Eu não estou nem no início aqui da pregação esta noite. Diga assim para ele: ele não está nem no início. Diga assim: não está nem no início. Mas eu queria falar 3 verdades para você. Quais as 3 verdades? Se você ouvir o que eu tenho para poder te ensinar aqui, nessa maratona que eu vou te ensinar aqui no meio dessa pregação, eu tenho 3 verdades. Eu tenho algumas verdades para poder te ensinar a você. Você vai se vestir. Está chorando, filho? Está chorando por quê? A primeira verdade que você vai aprender, diga assim: qual, pastor William? Você vai ter uma nova natureza. Não esqueça qual que é a genealogia. Você não vai ter a genealogia de Sete, que era de Adão. Você vai ter a genealogia de Adão, que era do Pai. Diga assim: do Pai, que Cristo nos deu. Diga assim: que Cristo nos deu. Romanos 8. Diga assim: Romanos 8, 15-17. Adoção de como filhos de Deus. Diga assim: eu terei uma nova natureza. Natureza. E quando você tem essa nova natureza, você tem direitos. Diga assim: direitos. Diga assim: direitos.
Vocês estão achando realmente que quando eu gritei aqui dizendo que nenhum filho morre neste lugar mais dentro do ventre, você acha que eu estava gritando à toa? Não sou eu que estou montando um quebra-cabeça, não. É Deus que está montando um quebra-cabeça dizendo: ninguém perde mais do que eu estou dando de volta. No capítulo 1, verso 4. Vamos ver o que está escrito. Livro de 2 Pedro, capítulo 1, verso 4. Abra lá para nós, por gentileza. Pastor Felipe, tem uma coisa que eles não sabem, que eu vou dar para eles aqui hoje, mas eles não sabem. Você sabia, Pastor Felipe, que Deus não vai me entregar mais a criação do Éden? Eles não sabem, eu sei que eles não sabem. Eu sei que eles não sabem, e sei que 99 dos pregadores renomados não sabem. Eu sei que eles não sabem. E eu sei que eles não sabem, não é porque eles não querem saber, não. Eu sei que eles não sabem porque eles têm mente de pregador. Mas quando você tem mente de filho, Deus vai te revelando coisa de filho. Olha o que está escrito: pela quais eles também nos têm dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por ela, o quê? Deus te deu morte? Com o que você tem sonhado? Você sonha com morte? Você sonha com destruição? Você sonha com fracasso? Você sonha quebrando? Eu acho que você sonha com aquilo ali, ó. Pelas quais nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção, e que pela concupiscência que há no quê? Que há no quê? Que há no quê? Diga isso para o seu irmão, que há no mundo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Eu quero te mostrar uma coisa para você. Ninguém percebe isso, pastor Elisandro, mas vem cá. Vem cá, segura aqui, pastor. Pastora Xi, olha que coisa extraordinária. Vem cá, pastora. Lá no Éden, Deus pegou o boneco, abaixou. É lógico que eu estou fazendo uma tipologia, tá? Porque eu não acho que Deus se dobra para fazer nada não, tá ok? E o Espírito foi lá e soprou o sopro nas narinas. Diga assim: a criação de Adão. A criação de quê? Agora em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, é outra criação. Pergunta por quê? Porque aquela lá era a criação de Adão. Agora a criação de 2 Coríntios é outra. Diga para o seu irmão: Deus não vai trazer de volta para o Éden o que Ele criou dentro do Éden, não. Deus vai trazer de volta para o Éden o que Ele criou na eternidade. Não, abra a boca, 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 abra a boca. Deixa eu tentar te explicar o que está acontecendo aqui, porque Pastor Felipe, eles não sabem onde eu estou pregando, eles não têm noção. Deixa eu te falar para você. Lembra que lá em Provérbios, quando Jesus foi criado, e Jesus é a sabedoria, que é a tipificação que todo mundo explica, e aí a Bíblia vai dizer assim, ó, que quando nós estivermos lá, Ele vai nos explicar todas as coisas. Pergunta por quê? Não é porque Ele tem obrigação de nos explicar, não. Diga assim: é porque quando Ele nos criou, no livro de Coríntios, 2 Coríntios, na nova criação, Ele está dizendo assim: se você foi criado em mim, nele, no Filho, quem está me dizendo? Se eu estive lá no início, vós também estavam. Se o Pai me tirou de dentro dele, vocês também saíram de dentro do Pai. Se eu vi a primeira criação, vocês também verão. Se vocês viram como o Pai formou todas as coisas, vocês também verão. Se eu vou reinar, vocês também reinarão, porque o que o Pai me deu também é seus. Quem entendeu o que eu estou pregando? Quem entendeu o que eu estou pregando? Quem entendeu? Irmão, se isso não é motivo de você colocar a palma por cima da tua cabeça e adorar aquele que te deu o direito de reinar com Ele, você não entendeu o amor do Pai por você. Você não entendeu o amor do Pai por você, meu irmão. Você não entendeu por que Ele está dizendo assim: Pai,
Porque aonde eu estiver, esteja eles também. Você nunca entendeu porque ele diz: assim como eu sou um em ti, eles sejam um também em nós. E aí você não entendeu porque que está aqui, ó. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura, e as coisas velhas já se quê? E tudo se fez. Diga assim: nova criação. Diga assim: nova criação. Diga assim: nova. 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 E quando ele vai dizer essas coisas, ele está dizendo assim: tudo que eu vi, vós também verão. Aplauda Jesus, meu irmão. Aplauda Jesus, meu irmão. Quem está me entendendo, diga amém. Quem está me entendendo, diga amém. Diga assim: herança incorruptível. Diga assim: herança incorruptível. Agora você começa a entender. Você vai estar onde ele está. Eu vou terminar aqui. Aonde ele estiver, esteja vós também. Diga assim para o seu irmão: quem tem o direito de estar no Monte Santo do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e coração. A herança incorruptível tem fim. Ela tem fim. Diga assim para o seu irmão: então o tempo, diga assim, foi criado para alguém. Diga assim: para alguém. Se o tempo, diga assim, tem fim, a eternidade foi criada para não ter. Então diga para o seu irmão assim: o incorruptível foi criado para quem é herdeiro. E aí, herdeiro? Toca sobre alguém e diga assim: eu não nasci para morrer porque eu sou eterno. Aplauda Jesus aí. Mais forte. Mais forte. Mais forte. Mais forte. Cara, eu queria fazer um trabalho de libertação hoje, sabe? Mas deixa eu te contar uma coisa para você. Você chegou aqui de uma maneira, e na medida que eu fui pregando, você foi se entregando de uma maneira no meio da pregação, que você foi se tornando outra pessoa no meio do culto. Exatamente isso. Fique sobre seus pés por cada horário. Você pode soltar, tá bom? Pastor, eu não vou fazer o que eu queria fazer, não. Porque tem três tipos. Tem a libertação gradativa. Tem a libertação com imposição de mão. Que é aquela gradativa: que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você vai continuar vindo? Vai mesmo? Vai mesmo? Quer que alguém muda lá na sua casa? É uma promessa ou é um voto? É os dois? Então você está fazendo um concerto de todo o seu coração? É verdade? Então levanta a tua mão para me ver. Se eu fosse você, eu ia mais longe. Se eu fosse você, eu não fazia só isso não. Se eu fosse você, eu fazia assim, ó: Deus, já que o Senhor já fez isso tudo, o Senhor já mostrou aonde eu estava sendo bombardeada, eu vou dar um passo hoje. Esse passo hoje, eu e minha casa vamos servir o Senhor. Se fosse você, eu fazia assim: vem aqui na frente, faz isso. Dá um passo de fé, que você e a sua casa vai servir o Senhor. Você e a sua casa. Vem com ela, pastor. Olha para alguém que está do seu lado. Olha dentro do olho dele e dela antes dele ir embora. E diga uma palavra para ele e para ela aqui esta noite. Diga assim, ó: hereditariedade
não é apenas uma representação de sangue, mas é uma representação de aliança. Diga assim, então, você está reproduzindo uma aliança caída de Adão. Quebra essa aliança reprodutiva de Adão aqui hoje. Deus está te convidando hoje a você quebrar essa aliança reprodutiva com Adão aqui hoje. Se você, aqui irmãos, eu sei que todos aqui são cristãos. Eu sei que cada um de nós aqui somos cristãos. Todos nós aqui conhecemos o Evangelho. Mas sabe uma coisa aqui hoje? Eu queria dizer uma verdade para você. Se em algum lugar aqui esta noite você reconhece que há um comportamento seu que é uma reprodução de uma aliança, não de sangue, mas uma reprodução de uma aliança, de um pecado hereditário da sua família, sai do seu lugar também, vai falar com Deus aqui. Eu vou quebrar isso na minha casa. Aumenta isso aí. Eu vou quebrar isso no meu comportamento. E eu não vou fazer nada, eu vou só falar com Deus. Cara, que presença é essa? Sem fazer nada, meu pastor. Vem na frente que em silêncio, eu não sei o que é que o papai vai fazer. Eu não sei o que é que o Senhor vai fazer. Em silêncio, isso, em silêncio. Pelo poder que há nessa palavra, pela força que há nesta palavra, pelo poder do Evangelho, pela graça que há sobre esta palavra aqui hoje. Eu queria fazer uma oração simples com Deus aqui esta noite, sabe? Sabe, pastor Felipe? Deus não precisa de mim. Mas é uma graça sobre esta palavra. Há um poder sobre esta palavra aqui hoje. Ô Elias, você gravou essa palavra, né, Elias? Você vai soltar ela e vai colocar um título nela dizendo assim, ó. Um título chamativo para todo mundo assistir, amém, Elias? Pai, eu quero esta noite dizer para o Senhor não precisa de mim. Mas eu sei aqui esta noite que o Senhor falou em corações, que o Senhor falou com a sua igreja, que o Senhor falou com famílias, que o Senhor falou com aqueles que estão aqui, vai falar com aqueles que estão me ouvindo, que estão lá me assistindo esta noite. Pai, se esta palavra, por ela só, pode destronar fortalezas, destruir tronos e destruir fortalezas em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Abba, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Abba, destrua tronos aqui esta noite, destrua fortalezas, destrua esta noite, o Espírito Santo, que ele, que ela, que a juventude, que a família seja capaz de abandonar esta, Pai querido, esta obra, este comportamento reprodutivo, esse comportamento, Pai, repetitivo, familiar, que ele derrube este comportamento repetitivo de aliança familiar, que seja neste momento, Pai, convencido pelo teu Espírito, e que ele ache força pelo poder do Evangelho, porque está escrito, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pai, em nome de Jesus, destrona tronos agora. Pastor André, pode pôr a mão aí, põe a mão sobre ela, abaixa a cabeça, filho, abaixa a cabeça, fala com Deus, eu desejo que a partir desta noite, algo sobrenatural da parte do Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, ajuda, levanta, toma ela, para a glória do teu nome, tira a palavra frívola, tira comportamento, tira pensamento, tira, Pai querido, Pai amado, comportamento de flagelação, comportamento, Pai querido, de vitimismo, comportamento, Pai amado, que não te glorifica, que não te exalta, que não te enaltece. Arranca do meio do teu povo, em nome de Jesus, arranca do coração do teu povo, Pai amado, em nome de Jesus. Eu te peço esta aliança de iniquidade, em nome de Jesus, quebra, Pai, em nome de Jesus, para a glória do teu nome, Fala com Deus, vou te dar o teu tempo, fala com Deus, vou te dar o teu tempo, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
todo comportamento que um dia reformou quando ele era criança, que relaciona com cuidados, seja derrubado por terra. Todo comportamento que influencia, comportamento predativo, seja lançado por terra. Todo comportamento, Pai amado, que trouxe sobre a vida dele, Pai querido, transmissão geracional, padrões familiares, crenças e traumas, seja jogado por terra. Todo comportamento, Pai, em nome de Jesus, como emoções, Pai querido, Pai amado, de opressão, seja jogado por terra. Todo comportamento, Pai querido, sobre influência, Pai amado, biológica, Pai querido, ou fatores ou casos, Pai querido, seja jogado por terra. Todo comportamento, Pai querido, de flerte com mulheres alheias, seja jogado por terra. Todo comportamento, Pai amado, que não te enaltece com violência, seja jogado por terra. Todo comportamento, Pai querido, possessivo, de ciúme, seja jogado por terra. Todo comportamento de altivez, soberba, arrogância, prepotência do eu, do ego, da vaidade, da soberba, seja jogado por terra. Todo comportamento da vaidade, da alta, Pai querido, Pai amado, flagelação, seja jogado por terra. Todo comportamento, Deus, em nome de Jesus, Pai, seja jogado por terra. Todo comportamento, Pai querido, vitimismo, Pai querido, Pai amado, ego inflável, seja jogado por terra. Todo comportamento, Pai querido, Pai amado, Pai querido, da altivez, com olhar altivo, Pai querido, Pai amado, com arrogância, seja jogado por terra. Todo comportamento, Pai, dos ciúmes, da inveja, Pai, seja jogado por terra. Todo comportamento colérico, Pai querido, Pai amado, do ódio, da raiva, da mágoa, seja jogado por terra. Todo comportamento, Pai amado, dos ciúmes, seja jogado por terra. Todo comportamento da possessão, seja jogado por terra. Todo comportamento da natureza caída, seja jogado por terra. Todo comportamento da mágoa, seja jogado por terra. Todo comportamento, Pai querido, Pai amado, seja jogado por terra. Todo comportamento humano que não provém do Senhor, seja jogado por terra. Coloca neles o comportamento da empatia, do amor, do zelo, que provém do Senhor e do alto, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas, coloca as tuas mãos para cima, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, abaixa um pouquinho para mim. Abra para mim rapidamente Provérbios 22:6. Rapidamente, antes de você ir embora. Baixinho, baixinho. Olha ali rapidamente que eu vou liberar vocês. Aqui, ó. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, o que está escrito? Ele o quê? A psicologia, ela ensina que os comportamentos são adquiridos e mantidos, mas porém eles são modificados no desenvolver do crescimento humano. Então, no desenvolver do crescimento humano, o comportamento do indivíduo, ele é modificado. Até nós, depois de velho, mesmo quando temos o nosso comportamento definido, ele é modificado pelo comportamento humano. Vou te dar um exemplo. Você pode ser um cara de caráter fora de série, mas às vezes você encontra no meio do caminho pessoas tão terríveis no meio do seu caminho, que você se cansa tanto, que até a pessoa mais paciente do mundo, como Moisés, se ira. Isso mostra que o comportamento humano pode ser modificado. Assim é o menino no comportamento humano. Então olha para o seu irmão e diga assim: pede para Deus sempre. Diga assim: pede para Deus sempre. Sempre. Diga assim: sempre. Abrir o seu entendimento até onde Ele está te levando, para que você não se perca nos meios dos propósitos que Ele está te confiando. Coloca as tuas mãos para cima. Hoje foi a primeira aula. Todas as aulas que eu vou dar sobre libertação, sobre o que você pode carregar ou não, vai ser uma sequência no culto de sexta-feira. Alguns cultos eu vou sair do script, porque o Espírito Santo vai fazer isso.
mas vai te trazer um nível de conhecimento profundo. Você vai aprender sobre iniquidade. Amém, irmãos? Amém? Que o amor de Deus Pai, desculpe pelo horário, eu disse que eu não ia passar do horário, eu não passei, não é mais do que 11 horas. Que as duas consolações do Espírito Santo e a nossa comunhão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não só hoje, para todos e sempre. Dá uma salva de palmas e aplaude.